Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Pessoal, no primeiro episódio dessa temporada especial com clientes finais em comemoração do meu aniversário, inclusive o convidado de hoje é um convidado que gera muita curiosidade entre vocês, e eu descobri agora que também é aniversário dele em outubro, dia 11. Pessoal, vocês vão conhecer o Leonardo Trópia, da cervejaria Ouro Pretana. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui no podcast do Boteco Solar, é um prazer ter você aqui. Sou fãzaça de carteirinha da sua cerveja e todo mundo que está ouvindo aqui já viu na feira, já viu, já recebeu em casa. Então, seja muito bem-vindo aqui no podcast, viu? Fala, Tati. Fala, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo convite. A gente costuma participar aí de podcasts ou entrevistas relacionadas muito à nossa área. Assim, eu acho que não tem uma coisa que é diferente. A gente sempre faz questão de participar e valeu para quem gosta da cerveja aí. Obrigadão. Imagina. Léo, a gente está aqui, né, com o objetivo de estabelecer nessa temporada o dar voz aos clientes finais, né? Porque até agora a gente ouviu as histórias dos integradores e nesse mês, como é um mês especial para mim, eu pensei, bom, vou procurar alguma forma de agregar, né, conhecimento, agregar algum tipo de aprendizado para os integradores que estão nos ouvindo. E nessa vertente, né, de ouvir o cliente final, eu acho importante avaliar, né, o que motivou você a ter energia solar na cervejaria. Eu queria que você contasse um pouquinho primeiro da sua história com a cervejaria, né, que eu acho que é bacana a gente entender o seu propósito, e depois eu queria que você explicasse um pouquinho o que te motivou a procurar energia solar. Valeu, Tati. Olha só, a nossa cervejaria vai fazer 11 anos, fez 11 anos esse ano, faz 12 agora no início do ano que vem. E a gente começou o processo de produção de cervejaria para atender pequenos restaurantes aqui de Ouro Preto. A gente está falando de Ouro Preto, Minas Gerais, né? E a gente se manteve muito próximo do que é a nossa ideia. A gente sempre quis ser uma cerveja pequena, cervejaria local e que atendesse um produto de qualidade. Nunca fizemos uma cerveja mais barata, não questão de preço identifica a qualidade da cerveja. Mas nunca fizemos cerveja com insumos mais baratos, uma cerveja mais produção da cerveja. E aí a gente começou isso há 11 anos atrás e com o tempo fomos evoluindo, o processo de produção e tal, e a gente teve essa oportunidade de, junto com a Genix, aí, desenvolver uma cerveja aí também para a Genix aí, e foi bem legal o processo. Relativo à questão das placas solares aqui, eu acho que é um processo natural, né? A gente começou a ver outras cervejarias fazendo isso também, nossa cervejaria é relativamente pequena comparado com as cervejarias maiores, mas já existem outras cervejarias que são 100% energia solar. E a vontade nossa foi, como todo mundo, né, pensando em economizar energia, né, não foi tão diferente, não. E também pensando aí em ter uma matriz energética mais limpa, né, que fica dependendo aí de gás ou de outras formas. Não, muito massa, Léo. Na sua fala, né, dá para a gente identificar, é para você ver, né? Você observou outras cervejarias fazendo, aí já foi uma motivação, né? A segunda, você falou da importância da diversificação da matriz energética, então, e ainda tem a questão da economia, né? Então, são três vertentes muito bacanas, assim, de observar, né? Você é um empresário, então é legal você estar linkado com esse tema de sustentabilidade, né? E você olhar para a sua empresa e também observar o que o mercado está fazendo, né? Nesse contexto, assim, Léo, o que você achou de quando você foi precisar buscar informação sobre energia solar, né? Foi fácil para você encontrar informações? Você teve alguma dificuldade de achar empresas, né? Como é que foi para você esse momento de entendimento, sabe? De aprofundar o assunto energia solar e entender de fato antes de realizar a compra? Eu tenho também um histórico, Tati, assim, eu antes de trabalhar com cervejaria, eu dava aula de direito ambiental. Eu fui Olha professor de só! direito ambiental quase 4 anos da minha vida e estudei direito e fiz mestrado nessa área. E eu lembro que antes essas matrizes energéticas limpas, elas eram muito caras, né? Sim, Poucas sim. pessoas tinham possibilidade de fazer, ou quem era realmente apaixonado pelo conceito, porque aí não pensava em viabilidade econômica. E é uma coisa que eu sempre fiquei de olho, eu sempre estudei questão de emissão de carbono e crédito de carbono, que era uma das partes da minha tese de mestrado na época, eu sempre gostei muito, sabe?
Aham. E sempre fiquei de olho nisso, porque assim, eu acho que o que é interessante abordar é que hoje se vive um grande momento tipo, de convergência, de possibilidade econômica de fazer essa mudança de matriz energética e ainda ter essa tecnologia limpa, né? Então, assim, você perguntou em relação ao acesso, para mim foi relativamente fácil, porque eu tenho acesso muito próximo do pessoal da Gênix, conheço eles antes da cervejaria, e a gente já era amigo antes disso, e o Bruno também, que me ajudou bastante a entender qual seria o melhor integrador, que veio aqui fazer para a gente e tal, o nosso sistema. E a gente foi muito feliz, porque na época a gente já estava nesse momento de as placas e os inversores já está bem desenvolvido. Hoje já estão mais ainda, tem 2 anos que a gente tem Sim, o nosso sim. sistema. A gente estudou bem e optou por microinversor na época, que foi uma dúvida. A gente coloca um inversor grande, pequenos microinversores. E aí o Roland, que foi o que fez o nosso sistema aqui, explicou para a gente, olha só, hoje a tendência mundial é microinversor, você tem esse sistema que ele é mais independente. Então, assim, tudo que foi passado para a gente foi muito honesto e foi muito bem executado, sabe? Então, acho que em relação a essa questão da instalação e todo o processo, a gente foi muito feliz em relação a tudo. O que a gente fez, eu acho que foi interessante também a questão econômica, foi a gente conseguir comprar os equipamentos independente de um financiamento muito longo ou de quem quisesse instalar. A gente buscou o dinheiro no banco e comprou diretamente os equipamentos. Isso também deu uma margem para a gente de fôlego aí, para poder fazer essa opção da forma mais leve para a gente. Ah, que bacana. O processo, então, de aquisição foi mais tranquilo, né? É até bom você falar desse apoio que a Genix deu, no sentido assim, às vezes tem cliente final que não tem esse tipo de conhecimento, né? E aí você, poxa, qual empresa que eu vou trazer para instalar, né? Como que eu posso pesquisar? Como é que eu posso ir atrás disso? Então, acaba sendo É, uma prerrogativa ali importante no momento da aquisição, né? E para você foi tranquilo esse é. processo de financiamento, Léo? Como é que você enxerga isso? Não, foi tranquilo, sim. Eu acho que foi melhor ter feito por conta própria. A gente conseguiu uma linha de financiamento relativamente boa e até hoje a gente já está assim, a gente tinha um volume de energia para gerar, a empresa cresceu depois de instalação das placas, então a gente colocar mais placa aqui já. Quantas placas tem Mas hoje no final, lá? hoje a gente tem 116 placas. Olha, bastante. Não, e para a gente é pouco demais, né? A gente está aqui a cervejaria em Ouro Preto, né? Mas a gente está num distrito que chama Cachoeira do Campo, é 20 quilômetros aqui da sede da cidade. E em Certo. Cachoeira do Campo a insolação é muito boa. Lá é um clima muito bom. Ouro Preto não. Ouro Preto está sempre nublado, sempre chuvoso. Hoje mesmo já está aqui, ó. Se eu pudesse mostrar para vocês aqui, tá nublado. A cidade está totalmente nublada, assim. Então a insolação da cidade mesmo não é tão boa. E Cachoeira do Campo é muito bom. Então a gente tem um telhado grande, muito grande lá, então a gente colocou na área que tem o melhor norte lá, a gente colocou as placas. Então a gente conseguiu fazer isso lá de uma forma que ficasse bem, bem interessante, e já precisa de colocar mais placas já. O ativo que você perguntou do financiamento, a gente está doido para acabar de pagar, ou ele já fazer outro já para conseguir colocar mais placas lá, né? Ou trocar por cerveja. Eu vou fazer a proposta para da gente. Ah, Trocar placa por cerveja para a gente vai ser muito bom. você quer que eu assine algum documento para você? Eu te Não, eu já ajudo. vou ligar pro Lucas depois aqui, já tô dando essa ideia nele. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim! Essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. Não, muito massa, Léo. E nessa questão, né, o que que você daria assim de dica para outro tipo de cliente final assim? Imagina um cliente final, não sei se você chegou a ter esse momento de fato com alguém da família, né, ou algum familiar, algum amigo, né? Às vezes o pessoal gera muita curiosidade, né? Ah, instalei energia solar, né? Qual dica que você daria para essas pessoas que estão buscando A gente instalar? conseguiu. É, entendi, Tati. A gente teve a possibilidade de instalar as placas no mesmo lugar onde se gera energia, onde se gasta. Então, a gente não tem essa questão da diferença de gerar distante e consumir em outro lugar. Eu acho que essas questões, que as tarifações, com o tempo, vão tributação, vai pegar mais com o tempo, né? Como a gente gera no mesmo lugar que a gente gasta, para a gente é mais fácil de fazer o fechamento desse balanço, né? Durante o consumo da energia.
Isso para a gente foi muito positivo. E outra, a gente também é uma pequena indústria. Para a questão de energia solar para gerar para casa, vale muito a pena, né? Muito mais, talvez até... Para a indústria é fácil fechar a conta, porque a gente tinha uma conta de energia relativamente alta, né? A gente pagava entre 8 e 10 mil reais por mês de energia. Então, assim, era muito dinheiro gasto todo mês de presente, entre aspas, para a CEMIG. Para ser Hoje a gente tem a CEMIG, que é a nossa local aqui de Minas, né? Que é a que gera energia para a gente. E para quem faz o sistema pequeno, eu acho que vale muito a pena, e isso que eu indico para todo mundo que pergunta. E para a indústria também, eu acho que não tem, é o caminho sem volta. Toda indústria acaba procurando essa matriz energética. Não tem como fugir disso, mas não. Muito baseado no que eu falei no começo. Antes era muito caro, a eficiência das placas não era tão boa, os investidores não conseguiam ter tanta eficiência, davam mais manutenção. Hoje em dia a manutenção é baixíssima e a eficiência das placas, cada ano que passa, é maior. Então, você não precisa ter o norte perfeito mais para ter as placas tendo uma insolação boa ou uma geração de energia boa, né? Hoje em dia as placas podem ter em vários lugares e gerar bastante energia. Então, acho que... E antes a gente tinha essa dúvida também, tá? Vale a pena esperar mais para no futuro pegar uma placa melhor? Eu falo, não. Não. Vale a pena eu ter feito ontem. A verdade foi essa. Adorei, Léo, adorei. É. E é verdade, né? E quando a gente pensa para avaliar, né, a proposta comercial, por exemplo, que você recebeu na época, né? Lá deveria ter as informações sobre o retorno do investimento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o payback, como é que foi sua perspectiva vendo, né, essa parte mais financeira mesmo. O payback nosso foi, como acho que a maioria das pessoas que fizeram nos últimos anos, ele reduziu o tempo, né? Porque o custo da energia subiu muito. Então, a gente fez uma estimativa, acho que de 4 anos e meio, e se pegasse hoje já, ele já virou de 3 anos e meio pelo valor da energia, da diferença que subiu, né? Então, é isso que eu estava falando, que quanto mais rápido se fizer, em vez de ficar pensando muito, ele vai se pagar mais rápido, porque o payback é muito rápido. E para a gente deixar de pagar, a nossa conta de energia é muito alta, sempre vai continuar sendo, né? Então, para a gente, a questão do payback nem é tanto mais o problema, não. Quanto mais placas a gente consegue colocar, para a gente vai valer mais a pena. Sempre a gente está tentando colocar mais placas lá na fábrica. Não, eu imagino mesmo. E o legal, né, de você trazer essa perspectiva do payback é que realmente gera muita dúvida, né? O pessoal fica assim, mas será que é o melhor momento? Eu vou esperar mais um pouco? Será que vai baixar o preço? Será que não vai? E falta realmente, na minha visão, essa perspectiva de investimento, né? Então, assim, eu vou investir agora, o retorno ele já vai vir aqui, seja em menos tempo ou em mais, mas foi o que você falou, é uma tendência a ser em menos tempo por conta do aumento mesmo que a gente tem, né? E outra coisa, né? Mas é uma curiosidade minha, tá? Como é que foi para você, se a gente for avaliar, tá? O processo de produção da cerveja. Quais equipamentos, né, que demandam energia? Como é que você... eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o processo da cerveja, né, da produção, para a gente conversar um pouquinho sobre o seu perfil, sabe? Às vezes tem algum integrador que está nos ouvindo e ele está atendendo um cliente que tem o seu perfil. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse processo de produção da cerveja, sabe? Claro, claro. Na cervejaria hoje a gente é uma cervejaria e destilaria. A gente tem um processo de produção de cerveja e produção de destilados. A gente tem 2 grandes consumos de energia. Lá a gente gera muito calor e gera muito frio. O muito calor, que é para produção básica da cerveja, produção básica dos destilados, que é tudo produzido a quente, né? Então tem esse fator do calor aí para gerar essa energia, que pode ser em outra matriz. O nosso destilador já é totalmente elétrico, e o destilador elétrico, assim, se alguém for instalar para alguém que tem destilaria, vale muito a pena o destilador ser elétrico, porque o ponto de precisão do destilador elétrico é muito maior do que o destilador a gás ou a vapor. É um equipamento muito mais preciso. Nessa parte quente, essa parte de produção, a gente já tem a parte com energia elétrica. Na parte fria, que são os tanques de cerveja mesmo, né? A gente faz a produção a quente e manda para os tanques para fazer a fermentação e maturação. Esses tanques são refrigerados por uma serpentina que passa o líquido refrigerante. No nosso caso lá, a gente usa álcool de cereais alimentício misturado diluído a água a 30%. E aí esse sistema a frio, ele gasta bastante energia. Energia. E ainda, quando a gente tira
a cerveja do tanque e põe ela no barril. A gente mantém na câmara fria, que a gente tem um container marítimo lá, que é também a energia que gasta bastante energia. Então, o nosso consumo de energia lá É muito e é 24 horas, isso aí, né? Não, e não para. Assim, mesmo não produzindo a cerveja, a parte fria está sempre funcionando. E Olha esse só. ajuste do frio na cervejaria é muito importante, sabe? Nossa, eu nem imaginava que tinha tudo isso, não, sabia? De É, verdade. Tá vendo, então, gente? Valorizem as no suas geladas. processo, tanto, pois é, não, isso, tanto para cervejaria e para destilaria, essa matriz energética de usar energia elétrica é muito interessante. E na destilaria, mais ainda. É muito interessante usar energia elétrica para fazer a destilação. Ela é a melhor forma possível. Não, muito massa. Léo, assim, pensando, né, na energia solar hoje, né, você sendo um agente, né, da transformação energética, para você, como é que você enxerga o seu papel hoje, assim, na sociedade em relação a essa questão? Eu sei que lá no passado, né, você até comentou aí da questão do direito ambiental, você já deve ter tido essa perspectiva no passado, mas hoje, né, eu acredito muito nisso, né? Não basta só a gente pensar, a gente tem que agir também, né? E no momento em que você escolheu ter energia solar, você agiu, né? Você escolheu pertencer a esse grupo, você escolheu levantar essa bandeira. Para você, como é que ter essa perspectiva, assim, como cidadão mesmo, sabe? Como é que você se enxerga no meio disso? Opa, desculpa atrapalhar na sua conversa, mas eu quero agradecer a você que está aqui no Boteco Solar comemorando esse mês especial de aniversário comigo. Eu sei que meu aniversário é dia 8, mas eu quero incentivar você, através dessa temporada, a continuar exercendo o seu papel fundamental na sociedade. Vamos juntos fomentar o setor de energia solar fotovoltaica. A nossa energia não é do futuro, é do presente. Não, legal, Tati, olha só. Na minha época de direito ambiental, o que me frustrava muito, isso aí já fazem por 2003, 2004, fazia quase 20 anos já, né? Isso tudo, que eu comecei a estudar nessa área. A área ambiental, ela era muito marginal. Como assim? Ela só funcionava para grandes mineradoras ou para grandes empresas, mas para pequenas indústrias ou para as questões caseiras, né, soluções caseiras ambientais, ela era muito utópica, era muito conceitual. E eu acho que o que a gente está conseguindo viver hoje que é economicamente viável ser ambientalmente comprometido. E isso que eu acho que é muito legal da história. Porque não adianta falar bonito, todo mundo tem que ser verde, tem que ser ambiental, mas se a gente não tem o básico, não tem capacidade de fazer isso, as questões econômicas vão ser sempre prioridade, né? Então, é para não ser demagogo, né? Porque eu falo assim, não, eu acho bonito demais falar que eu tenho comprometimento de ter uma matriz energética limpa e tal, mas tem que ser viável financeiramente. E para quem é integrador e para quem trabalha com isso, tem que saber passar isso para o cliente também. Pessoal, é importante essa questão ambiental, mas é importante saber que o ambiental hoje é possível, é viável financeiramente, né? E perguntando pessoalmente mesmo, eu acho isso é uma tendência natural. A gente vai acabar sempre. Eu tenho 2 filhos pequenos também, e a gente vai querer sempre preservar um pouco do mundo para que vai ser para eles para frente, né? Não adianta a gente. Eu moro no interior também, eu não moro na grande capital, então às vezes que eu tenho que ir também, eu sinto toda essa carga, essa poluição, esse desgaste que hoje em dia as pessoas têm essa questão ambiental muito longe da rotina, né? E quem tem essa possibilidade de viver mais próximo do interior, da natureza, da vida mais simples, sempre vai querer preservar mais o meio ambiente porque vê ele de perto, né? Eu acho que a gente tem essa perspectiva aqui no interior, assim. Não, com certeza, Léo, adorei a sua visão. E até puxando um pouco o gancho disso, né, que você falou, pensando, né, que o integrador solar, ele leva a informação, ele leva a possibilidade de energia solar para os clientes, enfim, e o podcast, a gente ouviu a história deles até agora, né, como é que eles começaram, quais foram as dificuldades, quais foram as vitórias, né, a gente teve um integrador que demorou, por exemplo, 1 ano para sair a primeira venda, depois teve assalto na pandemia, quando o escritório estava home office, então, assim, são várias histórias que a gente vê aqui, né, ouve aqui. E nessa perspectiva, eu queria que você deixasse alguma mensagem para esses integradores, no sentido assim, como é que você enxerga eles? Então, pensando, né? Integrador leva energia solar para a sociedade. Como é que você enxerga eles e deixasse uma mensagem para eles que estão aqui nos ouvindo?
Poxa, gente, que desafio, Tati. Pois é. Pensa que é fácil, Léo. Não, mas, assim, eu acho que a gente que trabalha no dia a dia e acorda cedo e tem uma rotina que a gente fica muito preocupado com a nossa vida, a gente não consegue ver do espectro maior o que é a nossa função social, né? E eu queria dar os parabéns para eles pela função social que eles fazem de poder dar uma nova possibilidade para as pessoas buscar um novo caminho, deixar as pessoas felizes com o seu trabalho. Eu acho que tem hoje tanta gente que faz um monte de coisa e não consegue deixar as pessoas melhores, uma situação melhor, né? A gente faz isso também na cervejaria, de certa forma. A gente faz uma bebida, a gente não faz a bebida para a pessoa ficar viciada, não é uma cerveja de volume, é uma cerveja de confraternização, é uma cerveja de comemoração, é uma cerveja democrática, né? As pessoas vão reunir e beber e ficar felizes juntas. Essa que é a nossa ideia da cervejaria. E eu acho que também o integrador aí que hoje instala esses sistemas, e as pessoas ficam em casa ali, chama o vizinho e mostra, olha só que legal que eu tenho aqui e tal. É uma função muito legal, assim, soma muito hoje no mundo que a gente está precisando mais de gente que some mais mesmo de coisas positivas e que traga boas soluções aí para o mundo. Olha, Léo, depois de ouvir você dizer isso, eu tenho que dizer que assim que eu fiquei muito tocada, mas também no sentido assim, um sentido de lisonjeio, para ser sincera com você, porque o Boteco Solar, né, ele também tem muito essa mesma atmosfera que você está dizendo, né, da democratização, de ter as pessoas unidas, conversando sobre essas histórias de vida, compartilhando aprendizado, né, experiência. Então, ter a sua cerveja, que tem esse propósito, envolvida nesse projeto, para mim acaba sendo um presente, viu, Léo? Muito obrigada mesmo. Por ter essa visão e por estar compartilhando aqui. Eu acho que é muito importante, realmente. E assim, né, aproveitando esse clima todo que a gente gerou aqui, né, e aproveitando que a nossa cerveja aqui já está acabando, né, a quem ou a que você brindaria hoje, Léo? Poxa, eu acho que eu brindaria isso, esse movimento do novo ambiental, do ambiental não ser eco-chato no sentido de ambiental por ser ambiental, e sim ser viável economicamente e ser comprometido com as futuras gerações de uma forma sustentável, orgânica, e não ser por ser, sabe? A gente vive hoje num país com grandes diferenças sociais, com grandes diferenças de tanta coisa, e poder fazer um pouquinho para esse país ser um pouco melhor, sem questão política, sem questão de tomar partido de ninguém, cada um acordando de manhã e fazendo a sua parte, né? Eu acho que eu brindo a um Brasil novo aí de pessoas boas mesmo, independente de políticos e tal. Perfeito, Léo, adorei. Muito obrigada por ter você aqui, essa participação foi massa. Eu espero que você continue aí inspirando e trabalhando com a vida das pessoas através da cerveja, através de momentos de celebrações, né? E com certeza contribuindo aí para a nossa matriz energética. Parabéns, né, por buscar energia solar, por buscar melhorar os seus processos, por investir nisso. E mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Boteco, viu? Poxa, Tati, eu que agradeço. Obrigadão pela oportunidade aí. E, gente, cobrem aí do pessoal da gente essa cerveja aí, que a gente está sempre disponível para entregar a cerveja. É verdade. E a gente está sempre melhorando a cerveja, acho que tem mais eventos agora também no mês de novembro e tal, e conta com a gente aí da Ouro Pretana para ser sempre parceiro aí. Perfeito, Léo. Muito obrigada, viu? Por nada, Tati. Foi um prazer, viu? E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar, temporada especial em comemoração ao meu aniversário. Obrigada mais uma vez por fazer parte da minha história. Por falar em história, se você ainda não escreveu a sua, em novembro voltamos a todo vapor, viu? Se inscreve lá em www.botecosolar.com.br. Te espero lá, hein?